Eu queria pensar com os irmãos no livro do profeta Neemias. Livro de Neemias, nós vamos ler os primeiros versos. Neemias capítulo 1, leremos os versos 1 a 4. Diz assim então a palavra de Deus. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Que o Senhor nos abençoe. Uma das coisas que me fascina na Bíblia é a sua atualidade. Impressionante como a Bíblia, de fato, é a palavra viva de Deus. Nós estamos lendo um texto escrito há séculos, há muitos séculos, escrito provavelmente por Neemias, e que narra, expõe um momento terrível na história de Israel, em particular na história de Judá, na cidade de Jerusalém, e que, impressionantemente, tem uma relação com a realidade do Brasil. E nós podemos aprender com Neemias, e ele para nós é um grande exemplo, de como nós cristãos podemos, de alguma maneira, ajudar o nosso país a ser uma nação forte, próspera, abençoada por Deus. O Brasil vive hoje, irmãos, eu não preciso gastar muito tempo com isso, o Brasil vive hoje um momento difícil, talvez um dos momentos mais difíceis da sua história. Nós temos aí uma corrupção endêmica em todas as áreas, né? Desde os mais altos escalões governamentais até a pessoa mais simples, do jeitinho brasileiro. A corrupção está entranhada no DNA da nação. É impressionante. Um escândalo após o outro tem mostrado os problemas no coração do Brasil. Economia em recessão, o Brasil que é, em certo sentido, uma das maiores economias do mundo, ao mesmo tempo, nesses últimos anos, com sérios problemas, e você tem aí uma quantidade expressiva de pessoas desempregadas, sem nenhuma expectativa de resolver o problema num curto espaço de tempo. Homens que voltam para suas casas não têm o que oferecer para suas famílias. Chefes de família desempregados, brasileiros vivendo em uma situação, alguns deles, abaixo da linha da pobreza. Saúde pública em colapso. Nós ouvimos, não precisamos buscar essa informação, porque isso chega a nós dos mais variados meios. As pessoas morrem nas portas dos hospitais. Saúde pública comprometida, política externa desastrosa, né? O Brasil, ao mesmo tempo que ele é querido por ser um povo alegre, a terra do futebol, quando se vai analisar o Brasil, do ponto de vista diplomático, as nações olham como é que aquela grande nação, com tantos recursos, foi mergulhada numa situação tão calamitosa como essa. Um país que poderia dar e oferecer à sua população, toda ela, um IDH nas alturas. Nós temos impostos da Noruega e serviços dos mais terríveis países do planeta. Violência. É um escândalo viver num país onde se tem, pelo menos registrados, fora o que não é registrado, quase 70 mil homicídios por ano. Nós vivemos uma realidade que é mais terrível do que a realidade da Síria, que está em guerra há 6 anos. Ontem eu peguei um carro, eu fui pregar em São Cristóvão, peguei um táxi, e na volta, conversando com uma pessoa que estava dirigindo, com o motorista, ele disse: olha, eu já fui assaltado 3 vezes nos últimos 3 meses.
eu estou pagando o terceiro celular. 2 eu estou pagando sem tê-lo. Ele está pagando o terceiro celular, só que ele só tem um. 2 já foram levados. Por uma ninharia se perde a vida. Com um agravante. O homicídio ou homicida não é penalizado. De 100 homicídios no Brasil, apenas 8 casos são solucionados, dos quais apenas 2 cumprem sentença até o final. É uma situação calamitosa. Se a gente leva isso para o aspecto familiar, por exemplo, a quantidade de famílias destruídas pela revolução cultural, apoiada por gente sem juízo, que em nome de um Estado laico, a cada dia que passa, tenta dinamitar os fundamentos do Ocidente, que, entre outras coisas, tem o colosso da tradição judaico-cristã, esse é o cenário no qual estamos todos inseridos. E a pergunta é, o que é que nós cristãos podemos fazer? Nós batistas, nós temos uma herança que nós vamos conhecer, apreciar e defender. Nós defendemos a liberdade de consciência. Nenhum pastor batista, verdadeiramente batista, que honre a sua tradição, deve impor à sua congregação em quem este ou aquela devem votar. Você deve votar de acordo com a sua consciência e responder diante de Deus pelos seus atos. Nós todos prestaremos contas diante do Criador. Então, o dever cívico é um direito constitucional, de ir às urnas e fazer as nossas escolhas e decisões. Mas, como igreja, nós temos uma responsabilidade que vai para além do cidadão comum. Porque nós somos a nova sociedade, a comunidade dos remidos, a comunidade das pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho. E nós recebemos, pela graça de Deus, lentes pelas quais nós enxergamos a realidade diferentemente. Uma cosmovisão cristã. E o problema do Brasil, como nós pontuamos no primeiro pedido de oração dessa série de 40 dias, os nossos problemas não são apenas problemas sociais. Eles são reais, desastrosos, difíceis de se resolver. Nós temos problemas econômicos, nós temos problemas políticos graves. No entanto, o nosso principal problema não é, ou não são esses. Nosso problema é de natureza espiritual e moral. Nós temos uma nação que recebeu uma herança, ela tem um espírito religioso, digamos assim, mas quando a gente olha a realidade da nação, a gente percebe claramente que o Brasil, como disse Oséias, o profeta, levanta-te, ó Israel, sob os teus pecados estás caído. Nós precisamos que Deus tenha misericórdia de nós. O Francis Schaeffer, quando olhava para os Estados Unidos da América, ele foi um missionário americano na Europa pós-guerra, ele dizia, quando eu olho para o meu país, eu não peço justiça. Ele está olhando as mazelas daquela grande nação. Eu oro pedindo a Deus misericórdia. E nós precisamos orar pedindo a Deus misericórdia pelo Brasil. Misericórdia, Senhor. Tem misericórdia de nós. E o clamor do profeta Abacuque deve ser o nosso. Está aí na pastoral. Até quando, Senhor? Até quando as mães vão chorar os seus filhos assassinados nas ruas da cidade? Até quando nós vamos trabalhar 6 meses do ano para sustentar uma máquina inchada, um governo que o trabalhador vive para sustentá-lo? Nós não podemos continuar assim. E algumas mudanças, observem, demandam escolhas, mas as nossas escolhas, elas exercem, em certo sentido, um papel secundário, porque há uma coisa que a igreja não pode esquecer, que é a providência, o governo divino. O profeta Daniel diz, bendito Deus soberano, é o Senhor quem estabelece e quem remove reis. De alguma maneira que foge à nossa compreensão, quem está no comando de não apenas do Brasil, mas de todo esse planeta, de todo o vasto universo, é o soberano Deus. A gente tem que clamar, Senhor, muda a nossa sorte, muda a nossa história. Eu queria encorajá-los a ler essa passagem de Neemias e enxergar aqui alguns princípios de um homem que era temente a Deus, de um homem que olha o quadro tenebroso do seu país, que foi devastado, destruído, e ele toma algumas atitudes que são princípios basilares para aqueles que querem, de alguma maneira, ajudar na restauração da nação. Pois bem, o que é que a gente aprende aqui nessa porção da Escritura, no livro de Neemias, em particular no primeiro parágrafo? Para a gente entender isso aqui, essa passagem, o livro, nós temos que considerar alguns elementos. Primeiro, o contexto histórico do cativeiro babilônico. Depois da divisão de Israel em duas partes, o Reino do Norte com as 10 tribos e a parte do Sul com 2 tribos, Reino de Israel e Reino de Judá,
É curioso que a parte do norte teve 19 reis. Nenhum desses reis temeu a Deus. Todos eles foram maus e perversos. Deus levantou profetas. E quem eram os profetas? Não eram adivinhos, não eram gurus espirituais. Profetas eram homens ousados, que se levantavam em nome de Deus e chamavam o povo a arrependimento e apontavam a lei de Deus. Arrependam-se e obedeçam ao Criador, obedeçam ao nosso legislador, obedeçam ao nosso grande monarca, que é o Senhor. E o povo não ouvia os profetas, dentre os quais, por exemplo, Amós, Elias. E Deus cumpriu o que prometeu. Eu vou julgar essa nação impiedosa. E no ano 722, Deus levantou um reino chamado Assíria, que se tornou uma grande potência imperial, e o reino do norte foi completamente devastado. E aquelas tribos se perderam na bruma do tempo. Foram espalhados em várias partes do mundo antigo, e muitos deles mortos naquela conjuntura no ano 722. Permaneceu apenas as tribos do sul, duas, com a capital Jerusalém. Os reis do sul, ora eram bons reis, ora reis perversos, mas a linhagem de Davi, e o Deus prometeu que iria sustentar um rei sempre no trono de Davi, essa linhagem foi mantida. Só que o povo também continuou se rebelando, não aprendeu com os irmãos do norte. E o que aconteceu? Nabucodonosor, imperador da Babilônia, invadiu Jerusalém e a destruiu. O que ninguém podia imaginar aconteceu. Jeremias havia dito. Jeremias certa vez se postou na porta do templo e disse: não entrem porque Deus não está aí. Vocês estão usando esse templo como amuleto, vocês devem se arrepender dos seus pecados. Deus vai julgar a nossa nação. E aconteceu. Os muros foram derrubados, o templo foi queimado, muitas pessoas morreram e muitos deles foram levados para o cativeiro, para a Babilônia, a mais de 1.300 quilômetros de Jerusalém. Pois bem, lá estavam, lá ficaram. E esse mesmo reino, a Babilônia, que havia derrubado a Síria, também foi derrubada agora por um novo império chamado Medo-Persa. E o profeta Isaías profetizou que Deus levantaria um servo chamado Ciro, que foi o imperador da Pérsia. E Ciro, então, destrona a Babilônia, o império Medo-Persa se torna agora hegemônico, e começa Ciro e outros mais a autorizar o regresso do povo judeu para sua terra, para Jerusalém. E essa volta se deu em 3 momentos. Primeiro com Zorobabel, que objetivou reconstruir o templo. Depois com a liderança de Esdras, o escriba, que ia organizar o culto, a liturgia, a lei. E agora Neemias, que volta para reconstruir os muros de Jerusalém. Quando eles voltaram, alguns desses judeus que estavam em Jerusalém foram para a capital da Babilônia. Neemias perguntou: como é que está lá o nosso povo? Esse grupo que está voltando. E ele é informado que a situação ainda é triste. Os muros derrubados, o povo em completa vergonha, em penúria, e ele então tem o seu coração apertado diante dessas situações. E a partir desse relato da condição da sua nação querida, e observe, Neemias não nasceu em Jerusalém, ele nasceu no exílio, mas ele amava o seu povo, ele amava o seu país. E ele então lamenta profundamente aquele estado. Ele tem algumas atitudes que nos encorajam a refletir sobre como é que nós lidamos com essa realidade brasileira. E como cristãos, como nós podemos reagir pedindo a Deus que abençoe o nosso país. Eu queria apresentar apenas alguns princípios de modo bem sucinto. Primeiro, Neemias demonstra disposição para servir a Deus na sociedade dos homens. O verso 11, que nós não lemos, desse mesmo capítulo, diz: concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Neste tempo eu era copeiro do rei. Neemias está servindo no palácio de Nabucodonosor. Nabucodonosor já não está mais no poder, é outro rei agora, Artaxerxes, mas ele é o copeiro do rei. Qual era a função do copeiro? O copeiro do rei era um homem de confiança do imperador, porque antes de servir a comida, a bebida, o copeiro tinha que beber e comer, ele tinha que provar aquele alimento. Era muito comum morte por envenenamento. Então, a maior autoridade do Império Persa confiava a Neemias a sua própria vida. Neemias era o copeiro do rei. E certa vez Neemias está na presença do imperador, e o imperador percebe que ele está triste, percebe que ele está abatido. O imperador pergunta: o que se passa contigo, Neemias? E então ele compartilha a situação. Como poderia estar bem
se o meu povo está em absoluta miséria? E ele então se dispõe e ele pede essa autorização para ir a Jerusalém e ajudar na reconstrução da sua nação. Então observe aqui, é um indivíduo que não desiste do seu país, embora nem mesmo o conhecesse. Ele nasce no exílio. E tente imaginar, ele está na zona de conforto. Ele é o homem de confiança do imperador, ele vive no palácio. Muitos judeus não quiseram voltar porque já eram idosos, já tinham se estabelecido na região. Mas esse homem, um jovem, temente a Deus, diz, não, eu vou para lá e eu quero ajudar os meus compatriotas. E é isso que ele faz, é o homem que está disposto a servir a Deus no serviço da sua sociedade. E mais, Neemias é alguém que se importa com as pessoas, repito, e não apenas com seu sucesso pessoal. Porque quando esse homem chamado Anani vem à presença de Neemias, vai a Suzã, capital lá, ele então pergunta, como é que estão as pessoas lá? A pergunta dele é claramente assim, como é que estão os judeus que escaparam, que não foram levados para o exílio? E a resposta é que eles estavam numa situação de extrema miséria, desprezo, vergonha e pobreza. E aqui uma coisa muito interessante. Por que ele pergunta? Ele pergunta porque ele se importa. E eu fico perguntando a mim mesmo, conversando comigo mesmo, se nós de fato nos importamos. Nós vamos nos acostumando com essas coisas todas e vamos, de alguma maneira, aceitando certas realidades como se fossem normais. Um país que tem quase 70 mil homicídios por ano é um escândalo absurdo. Nós temos muitas pessoas já, aquelas que podem, e buscando uma segurança para sua família, andando de carro blindado, porque nós vivemos numa zona de guerra. E detalhe, não é apenas no Rio de Janeiro. Brasil de norte a sul. Muito recentemente eu preguei em Aracaju, a segunda igreja batista da cidade, e conversando com pessoas de lá, ouvi de um funcionário público, uma pessoa muito capaz, ele disse, olha, já foi o tempo em que o Nordeste era um lugar símbolo de tranquilidade e segurança. Todas as capitais estão sendo devastadas pelo crime organizado. E a questão é, nós nos importamos com isso? Nós precisamos entender que nós temos uma responsabilidade em relação a isso. Temos o nosso dever cívico, nós vamos cumprir isso hoje, no dia 28, mas como cristãos, dobrar os nossos joelhos e suplicar por uma intervenção dos céus. Não é possível continuar vivendo assim. E Neemias, que estava na sua zona de conforto, no palácio, homem de confiança do rei Artaxerxes, ele se importa, ele pergunta, e ao ouvir as informações, ele se abate. Diz o texto que ele se assentou e chorou. Ele lamentou a situação. E ficou assim por alguns dias. Um pregador que eu aprecio muito, chamado Leonard Ravenhill, ele disse assim, necessidades à nossa volta são outdoors de Deus a apontar-nos nosso ministério. O fardo precede a visão e a visão leva à ação. Se Deus está nos mostrando uma necessidade, nós precisamos responder a isso com aquilo que o próprio Deus tem nos dado. Então faça aquilo que é da sua competência fazer, faça a sua contribuição, dê a sua contribuição, para de alguma maneira mudar essa triste realidade no país. Neemias é um homem que faz um diagnóstico dos problemas do seu povo, porque observe, no verso 3 que nós lemos, ele diz, disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio se acham lá, na província, estão em grande miséria e desprezo, os muros estão derribados e as suas portas queimadas. Ele está falando sobre o que aqui? Muros derrubados significa insegurança. A cidade era muralhada, se ela tem os seus muros tombados, ela está vulnerável, ela está aberta. A violência campeava naqueles dias. Quando diz que as portas estavam queimadas, está falando aqui da injustiça, porque os juízes julgavam a porta da cidade, era uma prática comum do Oriente Médio. Quando se diz que os muros estão derrubados e as portas da cidade queimadas, em outras palavras, não havia justiça. De alguma maneira, o poder judiciário tinha sido levedado pelo fermento do pecado. É impressionante como isso é atual, não é? Nos dias de Amós, o profeta denunciou juízes que torciam a verdade por um par de sandálias. E hoje, sem querer ser, nem podendo ser, evitando ser, leviano, nós sabemos que há muitos homens que deveriam ser fiscais da lei, cumpridores da lei,
por vezes se envolvem em negócios que comprometem a vida das pessoas. Juízes que não honram a magistratura, que torcem a verdade. Deus tem compaixão de nós. Pobreza. Os restantes não foram levados para o cativeiro, se acham lá na província e estão em grande miséria. Repito, num país como o nosso, o maior celeiro de grãos do planeta. É inadmissível que pessoas, nesta manhã, não tenham com o que se alimentar. É inadmissível. Nós precisamos suplicar a Deus, Senhor, tem compaixão de nós. E boa parte dessa corrupção, ela é assassina, no sentido de que os recursos não chegam aos mais necessitados. E Neemias está vendo aquela realidade, ele está fazendo um diagnóstico muito preciso. O pastor Exaltino Gomes, saudoso pastor Exaltino, pastor Batista, ele escreveu um comentário do livro de Miqueias. E nesse comentário ele faz uma leitura interessante. Ele diz assim: um povo rendido ao pecado nunca é realmente forte. O pecado traz consigo o DNA da morte. Uma nação que se corrompe internamente torna-se fraca externamente. Uma nação, antes de cair diante dos seus inimigos, cai primeiro diante de si mesma pela degradação moral, espiritual e corrupção de seus valores. E Judá, a cidade de Jerusalém, estava naquele quadro tenebroso. Não foi simplesmente porque foram destruídos, não foi destruída pela Babilônia. Eles haviam caído por conta dos seus próprios pecados. O juízo veio. Às vezes nós olhamos esse quadro tenebroso e falamos, por quê? Por que isso? Às vezes isso é tão somente fruto, as consequências das nossas más escolhas e a consequência do pecado. Neemias é um homem que se levanta como resposta de Deus, e no verso 4 ele diz: tendo ouvido essas coisas, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Repito, ele poderia ficar na sua zona de conforto, mas como ele poderia permanecer indiferente, sabendo que os seus irmãos, que os da sua nação, seu povo, está vivendo uma situação tão terrível, uma penúria tão grande? Isso me fez lembrar de um missionário inglês chamado Charles Studi, aristocrata, vivia num palácio na Inglaterra. Ele foi campeão olímpico, pelo menos naquele circuito ali, ele viveu antes dos Jogos Olímpicos modernos, mas ele era um esportista muito conhecido, jovem, saudável, tinha tudo para continuar vivendo a vida de conforto dele. E um dia ele estava na igreja, uma igreja anglicana, e ele ouve falar das necessidades de um povo que vivia nessa mesma condição, via de regra nessa mesma condição. Injustiças, violências, pobrezas, violação de direitos. Ele então diz, eu vou comunicar o evangelho, eu me disponho a ser um missionário, levar a graça de Deus. Ele então passa todas as propriedades que ele tinha, ele é um herdeiro, uma fortuna, e ele então deixa a Inglaterra e vai para o continente africano no século XIX, viveu e morreu ali pregando o evangelho, ajudando as pessoas. E alguém lhe perguntou, como é que você faz uma loucura dessa? Você podia encontrar outros meios para ajudar. Ele fala algo interessante na sua obra. Se Jesus Cristo é Deus e morreu por mim, então nenhum sacrifício que eu faça por ele pode ser grande demais. É alguém que nos aponta a necessidade de sermos servidores, abençoadores, de fazer esforços para abençoar o outro, abençoar o próximo. E o próximo mais próximo são os nossos irmãos brasileiros. Nós precisamos fazer o que tiver ao nosso alcance para, de alguma maneira, minimizar, pelo menos minimizar essa realidade. Caminhando, Neemias é um homem capaz de chorar por sua nação. O verso 4 diz que ele chorou. Chorou. Há uma poesia que diz que as lágrimas perfumam o coração. As lágrimas, elas de alguma maneira revelam muito de quem somos. Os nossos olhos estão secos porque o nosso coração também está seco. Eu não sei quantos de nós, nesse quadro de horror que o Brasil enfrenta, quantos de nós têm derramado lágrimas? Nós somos muito bons comentadores políticos, embora nunca tenhamos feito nenhum curso na área e basicamente não temos lido nada sobre o assunto. Mas para palpite, os brasileiros são especialistas.
Agora, quantos de nós têm orado a Deus, têm lamentado por essa situação, chorado diante do Senhor? Neemias chorou. E Antônio Vieira dizia que as lágrimas são sinais da graça. Nós precisamos orar com lágrimas, porque o quadro é tenebroso. E não esperar que uma tragédia, um problema maior, alcance a nossa família para então lamentar. Não é porque não aconteceu com você ou com alguém relacionado a você que você não deve lamentar a situação. São brasileiros e brasileiras, homens e mulheres, crianças, jovens, idosos, como recentemente uma situação triste que aconteceu aqui no Flamengo, um homem idoso assassinado por nada numa das ruas do bairro. Enfim, ele chora, ele ora, ele suplica a Deus por misericórdia. Um antigo dizia em suas orações: Senhor, dá-me o dom das lágrimas. O que significava isso? Senhor, me dê um coração quebrantado, um coração capaz de lamentar por aquilo que o Senhor lamenta, de chorar por aquilo que o Senhor chora. O antônimo do amor não é o ódio, é a indiferença. E se a indiferença é uma marca da nossa sociedade, não pode ser uma marca da igreja. Por isso eu quero te encorajar. Ore pelo país, derrame lágrimas pelo país. Oremos até que Deus, na sua misericórdia, possa fazer uma intervenção favorável a nós. O John Piper disse assim: faça uma pergunta a si mesmo. Você seria capaz de, nesse exato momento, chorar pela destruição espiritual da sua nação? Na verdade, para que lágrimas como essas ocorram, é necessário que Deus opere de forma profunda em nós. Se realmente desejamos essa atuação divina em nossa vida e em nossa igreja, precisamos agonizar em oração. Deus, quebranta o meu coração. Coração duro, meus irmãos, é coisa terrível. Deus quebranta o meu coração. Para se importar com o que o Senhor se importa, para amar o que o Senhor ama, para aborrecer o que o Senhor aborrece. Ser discípulo de Cristo implica em seguir os seus passos. E Cristo olhou para a cidade de Jerusalém e, cheio de compaixão, chorou diante daquela cidade. Jerusalém, Jerusalém, como eu quis, quantas vezes eu quis abrigar vocês como uma galinha aninha os seus pintinhos, mas vocês não quiseram. Ele chora ao ver o estado de corrupção, de endurecimento daquele povo, que num futuro, num espaço curto de tempo, seria invadido pela Babilônia e muitos iriam derramar lágrimas de lamento, profundo lamento. Eu quero encerrar dando aqui alguns encorajamentos. Homens práticos são aqueles que oram e agem. Oração sem ação é fanatismo. Ação sem oração é presunção. A gente precisa fazer essa santa simbiose, orar e agir. Se o indivíduo diz, basta orar, há indício de fanatismo. Se ele diz, orar não é importante, vamos resolver, isso é presunção. Nós temos que coadunar, orar e agir. Fazer aquilo que nos compete fazer. A igreja não é anárquica. A igreja ela é convocada a respeitar as autoridades constituídas. Romanos 13, verso 1 diz que toda autoridade é delegada por Deus. Para o bem dos homens de bem e para punir os homens maus. Ministro de Deus é o Estado, diz o texto bíblico. No entanto, quando um Estado, quando um governo se agiganta e usurpa o lugar de Deus, quando não cumpre as suas funções constitucionais, a igreja, o cidadão que compõe, é membro da igreja, ele precisa se posicionar e fazer algumas escolhas e algumas mudanças legítimas à luz das Escrituras, que é a nossa Carta Magna Suprema, e à luz da Constituição vigente. Então, quero encorajá-los, orem e busquem fazer aquilo que lhes compete fazer. Eu acredito, irmãos, que dias melhores virão. Dias melhores virão. Amém, gente? Amém. Com base em que nós podemos ter esperança? Deus é soberano. Deus é soberano. Alguns anos atrás eu li um texto que não apenas alcançou minha mente, mas encontrou espaço no meu coração. A diferença entre otimismo e esperança. Às vezes a gente encontra pessoas na rua, amigos, vizinhos, parentes, e aí, não, a vida vai melhorar, as coisas vão melhorar e tal. Estão otimistas. Por algum motivo, elas estão acreditando que alguma coisa vai acontecer. De boa e tal. Mas o otimismo é muito diferente da esperança cristã. Na manhã de hoje,
eu digo aos irmãos, eu creio que dias melhores virão. Mas com base em quê? Qual é a diferença? O otimismo espera pelo melhor sem garantia de realização. E frequentemente não é mais do que assobiar no escuro. Isso é otimismo. Uma coisa sem fundamento. É simplesmente um lampejo que não se sabe de onde vem nem para onde vai. A esperança cristã, ao contrário, é a fé esperando o cumprimento das promessas de Deus. O otimismo é o desejo sem garantia. A esperança cristã é uma certeza garantida pelo próprio Deus. E o fundamento da nossa esperança está no profeta Jeremias, Lamentações. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A esperança da igreja está no próprio Deus, que rege, que governa. É Ele quem estabelece reis, é Ele quem remove reis. A última palavra é do Senhor. O homem faz planos, mas a palavra final é do Senhor. Portanto, confiemos na soberania de Deus, oremos pela nossa nação, sejamos mais piedosos e não descansemos até que o Senhor, na sua misericórdia, possa intervir em nosso favor com base na sua bondade e misericórdia. Amém? Nós vamos orar pedindo ao Senhor que nos abençoe. Nós vamos participar da ceia, símbolo da nossa esperança maior, que é Jesus Cristo. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, diante da Tua palavra, ao ler esse texto que nos encoraja, nós queremos Te pedir, Senhor, tem misericórdia de nós. Quebranta o nosso coração, por vezes tão endurecido, por vezes tão indiferente aos problemas do outro. Senhor, abençoa o nosso país. Nós confessamos os nossos pecados. Nós reconhecemos que boa parte dos problemas que nós enfrentamos, que nós vivemos, são resultado, Senhor, dos nossos próprios equívocos, das nossas próprias escolhas erradas, do nosso próprio pecado. Mas nós recordamos, nós trazemos à memória que o Senhor é um Deus misericordioso. E nós suplicamos, tenha misericórdia desse país. E permita que dias melhores, Senhor, venham para a nossa nação. Que tenhamos a alegria de ver essa nação sendo restaurada. Que haja ordem, que haja respeito à vida. Que haja, Senhor, valorização do outro, respeito ao outro. Ó Deus amado, tem compaixão daqueles que nessa hora não têm com o que se alimentar. Deus bendito, nós rogamos para que a Tua mão bondosa e graciosa seja sobre nós. Dá a nós todos um senso cívico, um senso de responsabilidade moral diante de Ti mesmo, para ir às urnas e cumprir o nosso dever conscientemente, respeitando as diferenças, mas exercendo o nosso dever como cidadão. Oramos para que, em nome de Jesus Cristo, o Brasil experimente dias melhores para a Tua glória e para a nossa alegria. A nossa esperança está no Senhor. Não permita que tenhamos em nosso coração ídolos. Respeitamos as instituições, mas nossa esperança é Jesus Cristo. E diante dessa mesa nós queremos agora comer do pão e beber do cálice, trazendo à memória que Ele nasceu, morreu, ressuscitou, está vivo e Ele em breve voltará. Nós aguardamos o retorno triunfal de nosso Senhor, o reino bendito e eterno. Em nome dele que nós oramos. Amém. Deus abençoe. Vamos participar então da celebração da ceia. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar.